Então agora é a vez do livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E nessa crônica, o Lewis utilizou o simbolismo do planeta Júpiter. Ele que é o planeta da realeza. Ele é o rei dos deuses, né? E eu esqueci de comentar no outro vídeo que eu estou utilizando o trabalho do Michael Ward como referência para essa série de vídeos. Enfim, acho que já dá para começar falando que o Lewis ele utilizou o simbolismo de Júpiter nessa crônica deliberadamente, porque ele começou a perceber que na época dele os autores estavam escrevendo coisas muito tristes, muito pesadas, basicamente com o simbolismo de Saturno. E ele queria resgatar a alegria de Júpiter na literatura. O Michael Ward até fala que no livro do Lewis, chamado A Imagem Descartada, o Lewis ele expressa assim bastante apreço, bastante carinho por Júpiter. Provavelmente era o planeta favorito do Lewis. E nessa tentativa do Lewis resgatar esse símbolo de Júpiter, ele foi descobrindo coisas a respeito de Júpiter, e uma delas é que ele achava muito estranho um planeta tão magnânimo quanto Júpiter ser associado a um metal assim, bem sem graça, que era o estanho. Mas o Lewis achava o estanho sem graça porque na época moderna esse metal começou a ser utilizado na fabricação de conservas, latinhas, né, de guardar ervilha, milho, sardinha, essas coisas. Então ele achava muito estranho, sabe? Mas para as pessoas, na época da Idade Média, Júpiter era associado a esse metal por causa do seu brilho. Só que na modernidade esse metal se tornou assim comum, né? Então acho que já tendo assim essa base sobre a intenção do Lewis, já dá para começar a tentar notar o simbolismo jovial nessa crônica. E logo no começo já consigo perceber coisas jupiterianas, porque na história ela começa com as crianças fugindo de Londres, viajando para um lugar mais tranquilo. Elas estão fugindo da guerra, fugindo da desordem do mundo. E nesse lugar tranquilo elas ficam hospedadas no casarão de um professor. E um dia elas estão lá, entediadas, e o mais velho dos irmãos propõe aos outros para explorarem pela casa. Então eu acho que viajar, o professor e a exploração
são coisas muito jupiterianas. Na Idade Média, Júpiter também estava ligado a essa vontade de explorar, pela busca do conhecimento, da sabedoria, de ampliar os horizontes e esse desejo de descobrir novos mundos, e isso tanto assim no sentido físico quanto no sentido intelectual, espiritual. O professor também é uma figura muito simbólica que remete a Júpiter, porque o professor é aquela pessoa que representa a transmissão do saber, que o mestre também, que não só ensina coisas, sei lá, que 1 mais 1 é 2, mas ensina coisas sobre a vida. E, por fim, a viagem propriamente dita, porque as viagens físicas também são regidas pelo planeta Júpiter, mas também viagens que são feitas por uma busca filosófica, uma busca espiritual, uma busca pela verdade. Tem tudo a ver com o simbolismo de Júpiter. E a coisa assim mais jovial que eu acredito que esteja dentro desse livro é Aslan. Aslan aqui, ele vai desempenhar um papel muito jupiteriano, porque ele é o rei nobre, ele é o rei justo, ele é o rei misericordioso. Ele não é só justo, ele também é misericordioso. E a gente nota o Aslan agindo jovialmente quando ele surge e o inverno passa a ir embora. E eu acho esse detalhe tão importante, de quando ele tá regressando a Nárnia e a neve começa a derreter, as folhas começam a aparecer, a grama, as flores, enfim, porque a natureza, ela tá se manifestando na presença do rei legítimo, que é o Aslan. E eu até lembrei de um filme que eu gosto muito, que é Barbie em o Quebra-Nozes, porque quando a Clara ela começa a caminhar sobre a neve, várias florzinhas vão surgindo depois que ela pisa, né? E isso acontece porque lá na história ela é a princesa Caramelo. E o Quebra-Nozes está à procura dessa princesa Caramelo porque ela é a única capaz de quebrar o feitiço pelo qual ele está submetido. Então, mais uma vez, esse símbolo da natureza se manifestar diante da verdadeira realeza. E essa derrota do inverno que a feiticeira branca provocou, ela também tem algo assim do simbolismo de Júpiter. É porque, como eu falei anteriormente, o Lewis percebeu, né, que tinha muitos autores focados mais assim num tema de Saturno. E ele queria trazer de volta mais Júpiter. E também é bem curioso que
quando os narnianos ouvem que Aslan está a caminho, eles começam a celebrar, sabe? Como se o bem já tivesse vencido, sabe? Outra figura completamente jovial que aparece nesse livro é a figura do Papai Noel. A sua chegada, ela representa o retorno da dádiva, da alegria, da generosidade, porque o Papai Noel, por si só, ele já é muito de Júpiter, né? Ele é bondoso, ele é risonho, ele tem aquelas bochechas fofinhas, assim, vermelhas, e, assim, ele distribui presentes, né? Ele é o distribuidor de bênçãos. E ele, quando ele surge em Nárnia, ele dá um presente ao Pedro, a Suzana e a Lúcia, né? Então isso é muito, muito Júpiter. E outra coisa de Júpiter nesse livro é o simbolismo da realeza, né? Quando as crianças elas vão se encontrar com Aslan pela primeira vez, Aslan ele tá num pavilhão de ouro e tem estacas de marfim e tem coisas douradas, tem coisas vermelhas, púrpuras, carmesim, e essas cores são da realeza, cores jupiterianas. Até o salão de Cair-Paravel é descrito dessa forma, com o teto de marfim e paredes adornadas, essas coisas. O Lewis, ele se inspirou na descrição da corte de Salomão para descrever Cair-Paravel. Bom, e já falando assim da realeza, né? A própria coroação dos Pevensey é algo de Júpiter. Porque essa coroação ela está simbolizando finalmente a restauração do mundo de Nárnia. Pedro com a sua nobreza e coragem, Susana com a sua graça e beleza, Edmundo com a justiça, né, após a redenção dele, e Lúcia com a sua alegria e fé. Inclusive, eu acho a Lúcia um arquétipo perfeito de Júpiter, porque ela é alegre, ela é doce, ela é leal. Ela é muito fiel ao Senhor Túminos. Quando ela volta para Nárnia junto com seus irmãos, e finalmente os irmãos acreditam nela, né, que Nárnia existe, ela descobre que o Senhor Túminos foi preso pela polícia da Feiticeira Branca e ela quer ajudar o Senhor Túminos, mas os irmãos dela querem sair dali, sabe? Ficam pensando que não é problema da gente, mas ela não tá nem aí, né? Porque eles estão falando, ela vai querer ajudar e ela vai ajudar o Senhor Túminos. Então, eu acho essa característica muito semelhante a Sagitário, que é uma das faces de Júpiter. E o outro lado de Júpiter, que ela também... O outro lado de Júpiter que ela também demonstra é a sua fé. Porque ela é a primeira a conhecer Nárnia, mas quando ela conta isso para os outros, ninguém acredita nela.
os seus irmãos, eles estão simbolizando assim uma visão mais materialista, uma visão mais da lógica. E ela fica muito triste, né? Porque ninguém acredita nela. Então, eu acho que essa face dela tem muito a ver com o signo de Peixes, que é o outro domicílio de Júpiter. Então, a Lúcia tem as duas facetas do planeta. Ela tem a lealdade de Sagitário e a fé de Júpiter. E a fé de Peixes. E assim, e por falar em colocações, né, do planeta, eu acho que vale a pena também falar sobre a exaltação de Júpiter, que é em Câncer, já que Câncer é um signo de água associado à nutrição, ao elemento da vida. Júpiter, nesse signo, ele encontra um campo muito propício para expandir todo o seu potencial. E eu vejo essa exaltação na figura do Aslan, porque ele exerce a misericórdia para com Edmundo. Ele também exerce misericórdia quando liberta Nárnia do inverno eterno. Ele tira a morte, né, de Nárnia. Ele se sacrificou pela vida de Edmundo. Então, eu acho que isso tem a ver também com isso. E uma outra coisa que também eu acredito que tem muito a ver com Júpiter é o banquete no final. Porque esse banquete, eu acho que é assim a conclusão do arco de vencer o mal. Já que banquete é uma coisa também muito jupiteriana, né? Comemorar, celebrar a abundância de alegria, de comida, de festa, são temas joviais. Então, assim, para resumir, é bem perceptível Júpiter, principalmente em Aslan, como o rei legítimo, justo e misericordioso, na transformação do inverno na primavera, o arrependimento de Edmundo por meio da misericórdia de Aslan, a chegada do Papai Noel e também uma coisinha que eu não falei antes, mas que também acontece mais pro final do livro, que é a caçada do veado branco. Eu acho que a caçada também pode ser associada a Júpiter, porque o veado, no cristianismo, ele simboliza uma imagem alegórica de Cristo. E muito antes do cristianismo, o cervo era visto como o triunfo do bem, porque tem algumas espécies de cervo que eles atacam, eles matam cobras. Então a caçada do veado branco também pode ser associada a Júpiter, já que o veado no cristianismo simboliza uma imagem alegórica de Cristo. Antes, o cervo também era visto como o triunfo do bem, porque algumas espécies de cervo matavam cobras, atacavam as cobras, e em bestiários medievais falam que o cervo ele é o inimigo da serpente. Então, como Cristo derrota Satanás, e Satanás pode ser simbolizado também pela serpente, então é justo, né, essa associação, essa comparação.
E os irmãos Pevensey, nesse momento, né, em Nárnia, eles já são adultos, eles já são reis e rainhas de Nárnia. E eles decidem caçar o veado branco. E essa busca, ela pode ser símbolo da busca por algo maior. Só que eles acabam voltando para a casa do professor e voltam a ser crianças. Só que apesar deles voltarem como eles eram antes, né, de conhecer Nárnia, eles estão mudados por dentro. Eles adquiriram nobreza. Então esse tipo de transformação também é algo jupiteriano. E também há uma inspiração vinda dos mitos arturianos. O Lewis gostava bastante, Lewis Tolkien, porque na tradição arturiana, a caçada, o veado branco, era uma missão que os cavaleiros tinham e marcava um momento de transição espiritual. Então, é isso que está querendo simbolizar com os 4 irmãos. Eles já não são mais os mesmos. Eles agora têm de descobrir Aslan no mundo deles. E outra coisa que a caça ao veado me lembra é o conto de fada da Branca de Neve, porque quando a rainha má, a madrasta, né, da Branca de Neve, ordena que o caçador mate a Branca de Neve e traga o coração dela, mas o caçador não faz isso, ele mata um cervo e leva o coração desse cervo para a rainha má, tá simbolizando ali que a Branca de Neve é tão pura que a coisa mais semelhante a essa pureza dela foi o coração de um animal puro, que é o cervo, que simboliza a pureza. Também outra coisa que me lembra a caçada ao cervo branco são as histórias de 2 santos. Santo Eustácio, que ele era um caçador e ele encontra um cervo no momento da caça e entre os galhos, entre os chifres desse cervo está uma cruz e então ele se converte. E 600 anos depois acontece o mesmo com São Huberto, que também era um caçador e vê uma cruz entre os chifres de um cervo e se converte. Então, esse momento da caçada e das crianças voltarem de volta para a casa do professor é um símbolo de uma transformação espiritual. Eles já não são mais os mesmos. Eles estão diferentes agora. Enfim, esse livro me fez pensar em muitas coisas e me fez acreditar que eu acho que o Lewis, ele não desejava apenas trazer de volta o simbolismo de Júpiter para a literatura. Eu acredito que ele também queria contar, de algum modo, a história da salvação, a cura e a ordenação do cosmos e, consequentemente, a ordenação do microcosmo, que é o homem. Então, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa
para mim é uma história de alegria, da alegria restaurada. É uma história de como a compaixão, o amor, a misericórdia são capazes de restaurar a nível cósmico. Não somente assim, numa coisa pequena, uma coisa para outra pessoa. O ato do Aslan perdoar Edmundo e de se sacrificar por ele não atingiu somente Edmundo, atingiu toda Nárnia, toda a estrutura cósmica de Nárnia. Então acho que esse livro consegue passar verdades sublimes. E uma coisa assim, bem curiosa é que enquanto eu estava ainda escrevendo as coisas que eu penso sobre esse livro para organizar as minhas ideias, porque eu acho mais fácil organizar escrevendo do que só apenas deixar na cabeça, né? Porque se eu deixar só na cabeça, eu não consigo falar tudo o que eu quero. Eu tenho que escrever primeiro, enfim. Enquanto eu estava ainda escrevendo, o meu marido, ele me perguntou se eu já tinha ouvido falar em São Máximo Confessor. E eu respondi que sim, só que eu nunca li a vida dele e também nunca li algo que ele já escreveu. E aí ele me mandou umas coisas que ele achou sobre São Máximo e eu fui ler, né? E quando eu fiquei lendo, eu fiquei pensando, nossa, isso é tão parecido com o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Eu tenho que colocar isso na resenha. E as coisas que eu li era que o São Máximo, ele fala sobre a queda e as consequências dessa queda. Ele diz que a queda de Adão e Eva não afetou somente a ordem da alma deles, né? E de toda a humanidade. Essa queda, ela afetou toda a ordem criada, ou seja, todo o cosmos. E São Máximo, ele chega a descrever que a criação geme de dor devido à falha do homem em não cumprir o seu papel sacerdotal de unir o cosmos com Deus. E depois ele enfatiza a economia da salvação de Deus por meio da encarnação de Cristo. Ele enfatiza que nem tudo está perdido, né? Que é possível sim ainda ordenar a nossa alma aqui, só que a maneira perfeita, o modo perfeito, vai ser só depois da ressurreição, né? Da volta de Cristo e quando todo mundo ressuscitar, enfim. Só vai ser possível quando o corpo, a alma e o espírito estiverem unidos e não separados. E isso, gente, tudo isso me lembra as crônicas de Nárnia, porque essa crônica, Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, é um resumo disso aí que São Máximo escreveu. Um resumo. É essa ideia contada de uma maneira poética, de uma maneira tipo um conto de fada, enfim. Porque, veja bem, Nárnia está completamente desordenada por causa da feiticeira branca. Não existe mais Natal em Nárnia. É o tempo todo inverno.
Mas aí a Aslan chega e as coisas começam a mudar, as coisas começam a entrar em ordem. O inverno termina, a primavera começa. Enfim, Aslan, ele tá colocando ordem em toda a cosmologia de Nárnia. A harmonia está sendo restaurada. E, e é engraçado porque já faz muito tempo que eu ando pensando sobre essas coisas que eram bastante abordadas na Idade Média, o macrocosmo, o microcosmo. E eu tava pensando assim, o homem é um microcosmo e o homem tem um corpo, certo? Então, Cristo também tem um corpo e quando ele ressuscitou, ele ele estava também fazendo com que a ordem a nível micro e macro fosse restabelecida, fosse restaurada. Eu fiquei pensando nisso. Nossa, caramba! E aí depois eu descubro essas coisas sobre São Máximo e tudo começou a fazer sentido, tudo se encaixou. E agora eu fico rindo porque no outro vídeo eu disse que eu não ia entrar muito em assunto assim de teologia, mas eu entrei e nesse daqui eu também entrei. Mas enfim, eu acho que. Ai, eu não sei se o Lewis São Máximo Confessor ou outro autor, outro santo que tem abordado isso, mas eu acho que se São Máximo existisse na época de Lewis, eu acho que ele teria adorado o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. Eu nem sei nada de São Máximo e já tô falando aqui, né, que imaginando que ele iria adorar. Mas enfim, eu acho que é isso, as coisas que eu queria falar sobre Júpiter. Leiam o livro do Michael Wade, porque tem muito mais coisas sobre o Lewis lá. E, sim, eu vou falar aqui as obras que, que São Máximo aborda esse assunto ambígua, perguntas a Talácios e mistagogia. É isso, gente. Até a próxima crônica. Fiquem com Deus. Tchau.